Dia 19 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Conversando com o Pai. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Atos, capítulo 16, versículo 6. Se você quer viver uma estação diferente em sua vida, a exemplo de Jesus, desligue-se do mundo lá fora. Feche a porta de seu quarto e, em secreto, ore ao Pai. Em meu momento de oração, quando estou a sós com o Pai, consigo sentir seu cuidado especial e quanto Ele nos ama. Tudo o que precisamos na vida é buscar esse relacionamento íntimo com Ele. Caso contrário, ficaremos longe do seu caminho. Quem inicia o dia em adoração dificilmente abrirá brechas para que os ventos contrários o abalem. Se você tem dúvidas sobre como orar, pense em como você gosta de conversar com o seu cônjuge, com um familiar ou um amigo muito chegado. Você não vê a hora de poder contar a essa pessoa todas as novidades e as dificuldades pelas quais está passando. Sua oração será desta forma: você abrirá o coração ao Pai e ele o ouvirá e lhe responderá. Comece criando uma atmosfera, um ambiente que o deixe totalmente desprendido das circunstâncias contrárias, permitindo-lhe sentir de fato a presença acolhedora do Deus Pai. Comece o dia orando, porque a oração é o combustível da alma. Que o seu primeiro pensamento ao despertar seja o de gratidão ao Pai pelo dia que se inicia. De nada adianta se não orarmos e não tivermos uma relação íntima com Deus Pai. Os dias serão nublados e sem sentido. Assim como buscamos fortalecer o nosso relacionamento com as pessoas a quem amamos, devemos nos esforçar para fortalecer o relacionamento com Deus. Você já orou hoje? Certamente seu dia será diferente. A frase de hoje é: a oração é o combustível da alma. Sem ela, vivemos na reserva. Lendo mais uma vez, a oração é o combustível da alma. Sem ela, vivemos na reserva. Hoje é o dia 231 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 100 e a palavra-chave de hoje é intimidade. O Salmo 100 nos diz assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entre nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, porque a mensagem de hoje é Conversando com o Pai. Fala a respeito da oração. Quando conversamos com o Pai, Deus pode trazer respostas extraordinárias para nós. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vamos ver uma história em que a oração, a conversa com o Pai, trouxe uma resposta poderosa do Pai.
Veja aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Herodes começou a perseguir as pessoas mais influentes. Então, ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, veja esse versículo 7. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Verso 8: aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Agora o verso 11. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Então esse texto aqui nos mostra o sobrenatural de Deus. Deus deu livramento a Pedro porque a igreja foi insistente na sua oração. Ele estava sendo vigiado por 4 grupos de soldados. Eram 4 soldados que ficavam vigiando ele durante um período de 6 horas. Então nós temos 4 grupos. Cada grupo ficava 6 horas e cada grupo era formado por 4 soldados. Nós tínhamos 16 soldados que prendiam Pedro, mas a igreja orou. E na noite anterior, que ele seria apresentado no dia seguinte para o povo, para que morresse, ele recebeu o grande livramento. Você vê que o anjo fez com que as correntes que ele fosse liberto das correntes. Ele passou por 2 postos de guardas e foi colocado do lado de fora, completamente livre, porque a oração da igreja alcançou a Pedro. Então, quando você conversa com o Pai, Deus, que é Pai, pode fazer coisas sobrenaturais, inesperadas, quando você tem absoluta confiança nele. Agora vamos ler Daniel capítulo 6 e vamos ver mais uma história sobre o que Deus pode fazer quando você conversa com ele. Daniel capítulo 6 nos diz assim: o rei Dario resolveu dividir o país
em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então, eles disseram uns aos outros: Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: Que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e a assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Veja, Daniel orava 3 vezes por dia. Agora veja o que aconteceu com essa história. Os inimigos de Daniel pediram para que o rei assinasse um decreto que durante 30 dias não poderiam pedir nada, somente ao rei. Daniel abriu a janela e orava 3 vezes ao dia. O que aconteceu? Verso 11. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então veja, os inimigos de Daniel criaram uma estratégia contra Daniel e Daniel não ficou com medo deles. Ele continuou seguindo a vida dele em oração a Deus. Então foram procurar o rei, a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: Ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: É verdade, e a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: Mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: O Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: Espero que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel a lei fosse cumprida ao pé da letra.
O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Até aqui, nós lemos essa história de Daniel na cova dos leões. Ficaram com inveja de Daniel, porque ele era excelente em tudo que ele fazia. E armaram essa cilada, pois sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então criaram essa conversa com o rei, para que ele assinasse um decreto, que durante 30 dias, quem adorasse a outro Deus deveria ser lançado na cova dos leões. Daniel permaneceu fiel, orando e vivendo a sua vida com intimidade com Deus. Então, os seus inimigos foram falar ao rei que Daniel estava desobedecendo a lei e ele foi lançado na cova dos leões, mas nenhum mal lhe aconteceu, porque Deus opera o sobrenatural quando oramos. Então fale mais com Deus, ore, e Ele fará coisas novas, extraordinárias e sobrenaturais na sua vida. Agora na tela está a oração de confissão. Na oração de confissão, nós confessamos que queremos Jesus como nosso Senhor único e nosso Salvador único. Isso quer dizer que Jesus é o único que nos salva. Deus enviou Jesus como nosso irmão mais velho, para que ele morresse em nosso lugar, para que ele anunciasse o reino de Deus e depois morresse em nosso lugar. Quando Jesus morreu na cruz, o sangue dele purifica todo aquele que aceita Jesus dos seus pecados. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, é tempo de fazer essa oração. Essa oração é a oração de confissão, em que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o perdão dos pecados e recebe o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus na sua vida, e você terá o seu nome escrito no céu, no livro da vida, que é como o cartório de Deus. Quando uma criança nasce, ela recebe um registro do nome dela no cartório. Quando você recebe Jesus, você nasce para o reino dos céus e tem o seu nome registrado no livro da vida. E você vai terminar essa oração em nome de Jesus e confirmar com amém. Faça essa oração comigo agora, ligando o seu coração e o seu pensamento a Deus. E repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que somente Jesus é aquele que verdadeiramente salva, aquele que merece receber todas as nossas orações, que ele está vivo no céu, à direita de Deus, recebendo as orações para levá-las ao Pai. Então procure uma igreja que prega que somente Jesus salva, participe dos estudos da Bíblia e das reuniões de oração, para que você se aproxime cada vez mais de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Lembre-se de conversar sempre com o Pai. Conversando com o Pai, você tem respostas e sinais do sobrenatural, como nós lemos na meditação de hoje. Deus abençoe a sua vida grandemente. Derrame sobre a sua vida a paz que dele vem
e que você possa compartilhar esse vídeo com as pessoas que você lembrou na sua mente que precisam ouvir a mensagem de hoje. Fique com Deus hoje e sempre, amém, e graças a Deus, amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, amém e sempre amém.